em Salmos, capítulo 73. Salmos 73. Uma breve reflexão aqui, que certamente vai abençoar as nossas vidas. Salmos 73 diz assim a palavra do Senhor, versículo 1 a seguir: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Por muito pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como os outros homens. Vamos orar. Senhor Deus, fala conosco nesta noite, através dessa palavra lida. Revela o teu querer e a tua vontade aos nossos corações, pois nós estamos sedentos e prontos para ouvir tua voz. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Desocupa a sua mão e aplauda o Senhor nessa noite. Dizendo glória a Deus. Salmo 73. Ele começa como qualquer outro texto, como qualquer outro salmo, podemos dizer. Ele começa, você percebe que o primeiro versículo deste salmo fala sobre a bondade de Deus. Existe uma afirmação aqui: verdadeiramente, ou seja, é muito verdade que Deus é bom. Começa assim o salmo. Parece um outro salmo qualquer, comum, dizendo palavras de louvor a Deus. Quando nós entendemos que Deus é bom, nós estamos entendendo que, apesar de Deus permitir alguns problemas na minha vida, Ele não deixa de ser bom por causa disso. Apesar de Deus não me dar tudo o que eu queria hoje, apesar de Deus não me dar tudo o que eu anseio hoje, Ele continua sendo bom. Apesar de eu assistir hoje o jornal e ver jovens morrendo, pessoas se perdendo por causa de um maldito vício das drogas, pessoas morrendo nos hospitais, apesar disso, eu entendo que Deus, Ele é bom. Você percebe que a reflexão, ela vai ficando mais complicada de se compreender. Entender que Deus é bom, quando eu olho para a minha vida e vejo tudo no lugar. Entender que Deus é bom, quando eu olho para a minha vida e vejo que os meus anseios, que os meus desejos, eles são, de certa forma, contemplados por Deus, a minha família está bem, é fácil. Mas entender que Deus é bom, que a bondade dele continua, quando problemas atingem a minha casa, quando o meu telhado, quando o meu teto, quando na minha vida surgem problemas, daí a reflexão, ela começa a se tornar um pouco mais complicada. Porque é comum as
pessoas olharem para desgraças da humanidade, ou para desgraças da sua vida, e se questionarem: cadê Deus? Se Deus é bom, ora, por que Ele permite então tais situações acontecerem na minha vida? E é assim que este salmo começa. Ele começa com essa afirmação: é muito verdade que Deus ele é bom, e não só para Israel, não só para o povo de Israel, mas para aquele que é puro de coração. Deus ele é bom. Eu quero que você entenda essa verdade nessa noite. Mesmo olhando para problemas na tua vida, mesmo olhando para dificuldade na vida do seu vizinho, mesmo olhando para pessoas morrendo, entenda: a bondade de Deus ela existe. Porque apesar de tudo isso, apesar de tantos problemas que nós temos, apesar de todas as situações adversas que nós temos, nós podemos ter esperança que o dia de amanhã será melhor. E essa esperança que o dia de amanhã será melhor, essa esperança nós podemos chamá-la de Deus, porque é o único ser que pode fazer o nosso dia de amanhã melhor. Todos podem aplaudir e glorificar o Senhor por conta disso. Aleluia! Não é porque algo na minha vida não aconteceu que Deus deixou de ser bom. Não é porque tem um problema na minha vida que Deus deixou de ser bom. Eu creio que Deus tem um propósito nisso. Propósito que hoje nós não entendemos, mas amanhã nós iremos compreender. Posso ouvir um amém? Deus é bom. Hoje eu não entendo isso, amanhã eu vou entender. Deus é bom. Hoje eu não enxergo isso, mas amanhã eu vou enxergar a bondade de Deus. É como aquela criança que é corrigido pelos pais e acha que os pais não são bondosos, mas amanhã ele vai falar: realmente os meus pais queriam o meu melhor. Mas aqui neste salmo tem uma palavra que ela me chama a atenção. Está no versículo 2, quando o salmista Asaf, que era um levita, um maestro do templo, ele vai fazer uma afirmação aqui, tanto quanto humana. Olha o que Asaf vai afirmar: quanto a mim, os meus pés, eles quase que se desviaram. Eu quase me desviei. Eu quase, por pouco, eu não escorreguei os meus passos. É difícil reconhecer isso. É difícil reconhecer fraqueza. Nós gostamos do que é forte. Nós nos escondemos às vezes atrás de uma armadura para tentar mostrar força. Às vezes fingimos até um sorriso no rosto para mostrar que somos fortes. Às vezes nós não estamos bem, mas para não passar uma má impressão, nós nos fazemos de fortes. E você percebe que Asaf, ele não faz questão de esconder o que ele estava sentindo naquele momento. Asaf, ele tem vários defeitos, mas uma coisa nós temos que concordar: ele era transparente. Ele era tão transparente que ele falou assim: eu quase me desviei. Faltou um pouquinho para eu me afastar da presença de Deus. Eu percebi que eu estava me afastando da presença do Senhor. Todos nós que estamos aqui, do pastor que está falando aqui, esse microfone na mão, pela misericórdia de Deus, a última pessoa que está na porta da igreja, todos nós estamos sujeitos a passar por um momento difícil e quase se desviar, e quase abandonar, e quase desistir.
Quem está entendendo, diga amém. E quando eu ouço pessoas batendo a mão no peito e falam, não, mas comigo não, eu penso comigo, coitado dessa pessoa. Porque todos nós estamos sujeitos a passar por uma crise. Todos nós estamos sujeitos a um dia acordar pela manhã e se deparar com uma dificuldade tão grande e você se perguntar, onde está Deus na minha vida? Estamos sujeitos a isso. Asaf, ele era um homem que vivia dentro do altar, era um homem que vivia na presença de Deus, era um homem que tinha muitas experiências com Deus. Mas um belo dia, ele consegue dizer, ele afirma aqui, eu quase me desviei, eu quase voltei para trás, eu quase abandonei a minha fé, as coisas não estavam fáceis para Asaf. Quando nós estamos no meio de um problema, quando nós estamos no meio de um turbilhão de lutas, não são poucas as vezes, repetindo, não são poucas as vezes, que teremos sim o desejo de desistir, que teremos sim o desejo de abandonar o projeto da nossa família, que teremos sim o desejo de desistir, de conversar, de dialogar com o filho, e tentar fazer eles entenderem algumas coisas. E quantos não são aqueles que abandonam a fé, que abandonam o projeto, que abandonam as suas casas, que abandonam os seus filhos, que abandonam os seus sonhos, porque a luta veio. Se nessa noite você porventura pensou em desistir, eu quero hoje dizer para você, pelo Espírito Santo de Deus, não desista em nome de Jesus, continue firme na fé, porque esta luta, ela é uma luta passageira, esta luta vai passar, esta luta vai passar, essa tribulação vai passar, e se por acaso você desistiu de algum projeto, hoje eu te digo, o Espírito Santo, ele vai renovar suas forças, e você vai recomeçar, em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir e glorificar o nome de Deus? Aleluia! Será que você pode aplaudir o Senhor? Eu acredito que nós deveríamos ter na nossa casa uma plaquinha dizendo, tudo passa, tudo passa. Diga assim para o irmão do lado, tudo vai passar. Tudo vai passar. Precisamos crer nisso. Hoje eu li um texto de um médium espírita, conhecido como Chico Xavier. E lá no texto dele tinha um trechinho que falava isso, tudo passa. Asaf, por um instante, achou que não ia passar. E é por isso que ele quase desistiu. Ele vai falar o motivo no texto. Qual foi o motivo? Você percebeu qual foi o motivo? Veja aí no texto, versículo 3. Olha quais são os motivos, que é mais de um. O 3 vai falar que ele declara da seguinte maneira: pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Eu percebi a prosperidade dos ímpios, comecei a ter inveja dos soberbos. Versículo 4: eu percebi que eles não têm apertos na sua morte, mas firme. Parece que eles estão firmes e bem firmes nas suas forças. Eu percebi também que eles não se acham em trabalhos como outra gente, e nem são afligidos como outros homens. Você vê?
Você vê a percepção de Asaf? O adversário, ele conseguiu mudar a percepção de Asaf. O adversário, ele consegue mudar a percepção da pessoa. Um exemplo bem simples. Às vezes a pessoa vem para a igreja, o pastor está pregando aqui na frente, a pessoa está aqui ministrando, e a pessoa acha que aquela pregação é indireta para ela. Ah, o pastor está falando isso porque ele sabe da minha vida, ele quer me atingir. Não, ninguém está querendo atingir a tua vida. Sabe o que é mudar de percepção? É aquela pessoa que ela começa a ver coisa onde não existe. Casamento acontece isso. O adversário enche a cabeça da outra pessoa e ela começa a desconfiar de tudo. E às vezes não tem nada. Quem está entendendo? Diga amém. Não tem nada às vezes. Sabe o que é mudar a percepção? É aquela pessoa que tem síndrome de perseguição. Não, está todo mundo me perseguindo. Está todo mundo me perseguindo aqui. Está todo mundo querendo me prejudicar aqui. Não. Às vezes as pessoas nem perceberam que você está aí. E você está achando que as pessoas estão te perseguindo. E isso é mudar a percepção. Asaf, ele tira os olhos de Deus. Ele tira os olhos de Deus do alvo, ele começa a olhar para o ímpio. É aquela pessoa que começa a olhar para as coisas que estão acontecendo ao lado e se esquece de olhar para Deus. Ele começa a ver o ímpio com um carro melhor do que o dele. Ele começa a ver o ímpio com um emprego melhor do que o dele. Ele começa a ver o ímpio com um casamento, e ele olha o casamento do ímpio, ele começa a acreditar que o casamento do ímpio é mais feliz do que o seu casamento. Com a sua esposa lá, com o seu esposo lá. Isso é terrível, irmãos. Porque as coisas começam a mudar de valor. E ela deixa de olhar para o essencial. Que é olhar para a presença de Deus na vida da pessoa. Porque não adianta você ter um belo de um carro e lá dentro, quando você estiver dirigindo esse carro, você não tiver paz. Não adianta você ter uma bela de uma casa e quando você estiver dentro da tua casa, você sentir solidão na tua vida e sentir vontade de morrer e sumir desde dentro desta casa. Não adianta você ter um bom emprego que te dê um bom salário e quando você pegar aquele salário você não tem satisfação nenhuma. Pelo contrário, você se sente infeliz e insatisfeito do mesmo jeito. Mas vale você ter um pouco e ter a presença de Deus contigo. Mais vale você morar numa casa simples e ter a presença de Deus contigo. Mais vale você andar a pé ou de ônibus ou andar no seu carrinho simples e ter a presença de Deus do que você ter tudo nesta vida e não ter o essencial, que é a presença do Senhor contigo. Amém? Será que você pode glorificar e aplaudir a Deus nesse momento? Aleluia! Mas você vê a confusão que deu em Asaf? Você viu a crise que ele entrou? Entrou em crise. Um obreiro, um levita, um ministro de Deus entrou em crise. E a Bíblia nos conta, ele conta isso. Ele vai falar, foi por pouco que eu não abandonei minha fé. Nós caminhamos numa linha fina, irmãos. Nós caminhamos numa linha muito fina. E aquele que acha que está em pé, diz a Bíblia, cuide para que você não caia. Porque nós estamos sujeitos. Posso ver amém? O bonito deste salmo, porque fala esse lado tão humano de Asaf. Mas este salmo vai falar
Como que Asaf saiu da crise? E é isso que eu quero falar para vocês hoje. Mais à frente, tem mais um versículo que eu quero ler com você, que é o versículo de número 16. Vai mostrar a crise que ele estava, mas o bom também do Salmo, que vai mostrar a maneira que ele sai da crise. E diz assim, 16: quando pensava em compreender isso, quando eu tentei compreender, fiquei sobremodo. O que diz aí? Sobremodo, o que diz aí? Fiquei perturbado. Quando eu tentei compreender essa situação, eu fiquei perturbado. Fiquei mais em crise ainda. Você acha que não pode ficar pior? Ficou pior. Porque ele tentou compreender o porquê da vida. E nem sempre iremos entender o porquê. Posso ver ali? Pastor, por quê que tal coisa aconteceu? Não sei. Eu aprendi, irmãos, no meu começo de ministério, como eu fui ungido muito jovem, muito novinho, eu queria ter resposta para tudo. Eu queria responder todas as dúvidas do povo. Mas eu fui me enrolando, eu fui me encontrando tão sem respostas para algumas coisas, que eu comecei a reconhecer que eu não tenho resposta para tudo. Olha para quem chegar no teu lado e diga: não teremos resposta para tudo. Não teremos. Não. Eu fiquei com esse negócio comigo. Até o dia que eu ouvi um pastor bem mais experiente do que eu, coisa que não era muito difícil, alguém mais experiente do que eu, chegar para mim e falar: você não precisa ter resposta para tudo, porque tem coisas que nós não entendemos. E sinceramente, tem algumas coisas que nós só iremos entender no dia que a gente estiver no céu. E Deus vai te falar: foi por causa disso que eu fiz tal coisa. Quando Asaf tentou entender esse porquê, qual que era a razão, ele ficou perturbado. E ele resolve mudar de atitude. E a mudança de atitude está no versículo agora 17. Até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Eu quero ler mais uma vez. Até que eu entrei no santuário de Deus e entendi eu o fim deles. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. O que significa entrar no santuário? O que significa entrar no santuário de Deus? Sabe o que significa entrar no santuário de Deus? É fazer o que Ana fez em 1 Samuel capítulo 1, quando ela estava angustiada porque ela queria ter um filho, e ela entra no santuário de Deus, e ela cai de joelhos, e ela se derrama na presença do Senhor, a tal ponto que diz a Bíblia que ela não conseguia mais falar palavras, ela somente movimentava os lábios. E diz a palavra do Senhor que ela chorava na presença de Deus, e Deus lá no céu ouvia a oração da alma de Ana. O que eu quero dizer nesta noite é que nós não iremos entender, e aquilo que eu não consigo entender, eu não questiono a Deus. Aquilo que eu não consigo compreender, eu não reclamo. Aquilo que eu não consigo compreender, eu não vou lá reclamar para Deus. Ao contrário, se Deus não me explicou o propósito, o motivo, eu entro na presença dele, eu me ajoelho no altar dele, e eu falo: Senhor, que todavia seja feita a tua vontade, porque Deus é bom, e se ele é bom, ele tem o melhor para a minha vida.
O que Asaf entendeu, pastor? Asaf, quando entrou na presença de Deus, ele entendeu que verdadeiramente Deus é bom para Israel e para com os limpos de coração. Se Deus nessa noite te trouxe até aqui, Ele te trouxe com o propósito de trazer renovo para a tua vida. Amém? Quantos podem aplaudir e exaltar a presença de Deus aqui nessa noite? Você pode aplaudir a Deus? Será que você pode glorificar o Senhor? Amém, gente? Ele ficou em paz. E uma outra coisa que ele entendeu foi o fim. O fim. Às vezes você olha para a vida daquela pessoa, nasceu num berço de ouro, viveu a vida inteira numa vida longe de Deus, até o final da sua vida. E às vezes você fala, essa pessoa teve uma vida melhor do que a minha, parece que a vida foi injusta. Não, porque esta vida aqui, ela é muito passageira, irmãos. Quem entendeu de mim? Isso aqui passa, irmãos. Mas o fim fala o seguinte: e depois que nós fecharmos os nossos olhos, o que será de mim de você, irmãos? Eu sei para onde eu vou. Aleluia. Glória ao Senhor. Eu sei que se eu fechar os olhos hoje, eu sei que no mesmo instante eu fecho os olhos aqui, que eu estarei nos braços de Deus. Aleluia. E o que eu tenho, que eu consegui conquistar na minha vida, tudo vai ficar. O que Deus queria que Asaf entendesse é que o que esses homens tinham eram coisas passageiras, mas Asaf tinha a presença de Deus com ele. Entenda isso nessa noite, irmãos. Nós temos um bem mais precioso do que qualquer dinheiro desse mundo pode comprar. Hoje você pode dormir numa casinha simples, mas chegará um dia que nós dormiremos lá no céu, na presença do Senhor, e jamais sairemos da presença dEle. Será que isso pode te alegrar nessa noite? Será que isso é motivo para você glorificar a Deus? Será que isso é motivo para te emocionar nessa noite? Amém? Eu vou encerrar lendo para você a última parte desse salmo, que está no versículo 23 a seguir. Todavia, estou contínuo contigo, tu me seguraste pela minha mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem me deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Coisa linda. Pois eis que os que se alongam de ti, os que se afastam de ti, Senhor, perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, e anunciarei todas as tuas obras. Asaf, ele declara: não tenho outro bem além de ti, Senhor. Asaf declara: Senhor, meu coração desfalece, mas o Senhor me segura pelas mãos. Asaf declara nesse último trecho aqui: eu pus toda a minha confiança no Senhor. E eu convido você nessa noite a fazer a oração que Asaf fez. Eu convido você nessa noite a pôr
em Deus a tua confiança. Pôr em Deus os teus medos. Pôr em Deus os seus receios, o seu dia de amanhã. Hoje talvez problemas tenham te assolado, dificuldades tenham tomado conta da tua alma e tenham te entristecido, mas espere no Senhor, porque Deus, Ele é a tua fortaleza e Ele vai te sustentar de pé, em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, aplauda o Senhor e dá glória a Deus com muita fé, com muita alegria. Se aproxime de Deus.